O milionário fica chocado ao ouvir mendiga negra revelar segredo do anel da mãe. Luana já não aguentava mais aquela rotina sufocante. Horas corridas, pratos caros, clientes exigentes no restaurante de luxo do Leblon. Enquanto sua mãe, Helena, vivia no quarto apertado de um apartamento antigo, consumida pela doença que ninguém sabia bem explicar. O rosto cansado, as mãos trêmulas, uma mistura de amor e angústia que martelava seu peito a cada dia. Por que seu pai nunca apareceu? Essa pergunta fazia eco no silêncio da casa toda vez que ela olhava o anel antigo guardado pela mãe. Um anel com uma pedra rara, que brilhava como se guardasse segredos. Naquela noite, o restaurante fervilhava de luxo e sorrisos falsos quando Arthur entrou. Um homem misterioso, com ar de quem carrega histórias pesadas, escondidas atrás do terno impecável e do olhar fixo. Luana, já acostumada a evitar contato, sentiu algo estranho quando ele mencionou de repente o anel. Esse anel, onde já vi algo Ig. As palavras dele abriram uma ferida que pulsava há anos. Ela viu aos olhos de Arthur uma confissão velada, um convite perigoso. Por que ele sabia do anel? Por que sua mãe, Helena, nunca falou nada? O ar ao redor parecia se fechar. O sussurro das conversas se tornava quase ensurdecedor, enquanto as sombras da noite invadiam o salão reluzente. Arthur não parava. Revelou detalhes sobre a vida de Helena que Luana nunca ousou ouvir. Lugares, pessoas e até rixas secretas enterradas sob falsas memórias. A voz dele ficava mais firme, quase ríspida, como quem entrega um mapa para um território desconhecido. Era uma promessa e um aviso. Aquele anel era a chave para uma história enterrada a 9 palmos do chão. Luana sentiu um nó na garganta, o peito apertando, as mãos começando a suar. As perguntas a sufocavam mais rápido do que qualquer corrida pelo salão. A amizade improvisada entre ela e Arthur começou ali, entre olhares cheios de curiosidade e silêncio pesado. Ele com uma calma. Os primeiros passos da busca foram confusos. Memórias desconexas, rostos desfocados, pistas que pareciam ficar sempre um passo à frente. Até que o exame de DNA colocou uma bomba prestes a explodir. Arthur não era o que Luana imaginava. Cada resultado, cada número frio na tela desafiava a confiança que ela começava a sentir. O choque derrubou qualquer convicção, empurrando Luana para um vazio de dúvidas. No instante em que o silêncio tomou conta da sala de exames, o rosto dela queria gritar, mas nada saía. A esperança e a dor misturavam-se numa torrente caótica. A busca pela verdade deixava de ser só sobre seu pai. Era uma jornada que precisava encontrar o que sobrou de si mesma. Quando o cansaço ameaçava vencer, o telefone tocou. Uma mensagem inesperada de um contato antigo da mãe. Aquele nome, abafado por anos, pingou na tela, prometendo segredos que mudariam tudo. Luana engoliu em seco. Sentiu o peito apertar de novo. O passado, sombrio e cheio de armadilhas, ainda tinha. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Luana viu o nome da sua mãe piscando na tela do celular, um calafrio percorreu sua espinha. A mensagem era simples, mas o peso dela era imenso. Precisamos conversar. É urgente. Era de uma antiga amiga de Helena, Beatriz, que ela não via há anos. O coração de Luana acelerou enquanto digitava a resposta. O que poderia ser tão importante
a ponto de não ter sido mencionado antes. A urgência da mensagem a inquietava. Luana, ainda sentindo o choque dos exames de DNA, sabia que dados frios não podiam ser confiáveis. As dúvidas sobre quem era seu pai, se Arthur era realmente o que parecia, tudo isso dançava em sua mente num balé de incertezas. Finalmente decidiu. Ela precisava encontrar Beatriz. Marcaram para se encontrar em um café modesto, longe do glamour do Leblon, onde o barulho da cidade poderia abafar qualquer segredinho. Quando chegou, Beatriz aguardava, com um rosto marcado pelo tempo e uma expressão que misturava nostalgia e preocupação. O que Luana não esperava era ver a mulher em um estado tão desgastado. A conversa começou devagar, risadas nervosas foram trocadas, até que Beatriz olhou diretamente para Luana, como se estivesse pesando as palavras. Luana, seu pai não é quem você pensa que é, ela disse de repente. O mundo ao redor pareceu congelar. A verdade A história do anel, a sua mãe. Tudo isso está mais entrelaçado do que você imagina. Luana já tentava respirar, mas a pressão parecia aumentar. O que você quer dizer? Sua voz tremia. O que eu sou? Na verdade, o anel pertenceu a uma mulher muito especial. Uma mulher que não é sua mãe. Beatriz revelou, e Luana se sentiu gelar. Aquela pedra é uma relíquia de uma linha de mulheres que foram. Um estrondo cortou a conversa. A porta do café se abriu com um estrondo. E um homem de olhar agitado entrou. Luana reconheceu Arthur imediatamente. Seu coração disparou novamente. Que diabo ele estava fazendo aqui? Luana! Ele gritou, ignorando os olhares da mesa. Precisamos ir! É sobre o seu pai! Você precisa saber a verdade! Beatriz observou a cena, o rosto pálido. Arthur, o que você está fazendo aqui? Ela parecia tão confusa quanto Luana se sentia. Não tenho tempo para explicar, mas é importante. O número que você viu no exame de DNA não estava apenas comparando genes. Ele se conecta a algo maior, muito maior do que você pode imaginar. O tom na voz de Arthur estava cheio de urgência e medo. Luana sentiu os músculos do corpo se tensionarem. O que você quer dizer? O que você sabe? Arthur se aproximou, colocando a mão sobre a mesa. Sua mãe e eu, nós tivemos um relacionamento. Eu fui aquele que se afastou, porque precisava proteger você. Mas ela nunca parou de amar você. Agora, você está prestes a descobrir que toda essa história do seu pai é muito mais complicada. E é melhor você estar preparada para o que vem a seguir. Dentro dela a adrenalina fervia. O que era verdade? O que era mentira? Cada palavra dele parecia ser uma bomba prestes a explodir, e Luana já não sabia em quem confiar. O que mais você esconde? Ela perguntou, seu coração batendo na garganta. Tudo, Arthur confessou, enquanto seus olhos buscavam os de Luana. Mas precisamos ir, agora. E nesse momento, com o mundo gravitando em torno deles como um furacão, as certezas que Luana tinha até então se desmancharam. Agarrando-se a essa nova realidade, mais perguntas irromperam. Quem era ela de verdade? Que laços estavam prestes a ser revelados? E que consequência isso traria para todos ao seu redor? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar dramaticamente, e Luana não estava pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, as palavras dele ecoando em sua mente como um tambor pesado. Precisamos ir, agora! Mas a urgência dele não a afetava como ele esperava. Uma mistura de confusão e raiva fervia dentro dela. Mas o que você sabe? O que mais você esconde? Não é só sobre você, Luana, Arthur disse, sua voz alta e cheia de desespero. Seu passado, a verdade toda, está prestes a vir à tona. Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais. Beatriz estava em choque. Arthur, não pode se referir a isso. Você não tem ideia de onde está se metendo. As palavras dela foram como um soco no estômago de Luana. Mas em um momento de clareza,
Algo dentro dela começou a agitar. Por que Arthur estava tão apressado? O que ele sabia que poderia ameaçar todos ali? O café estava mergulhado em um silêncio quase palpável, a tensão crescendo enquanto olhares curiosos se voltavam para eles. O coração de Luana batia descompassado e ela mal conseguia respirar. Decidida a entender, ela se levantou. Não vou a lugar algum sem saber a verdade. Diga o que você sabe. A expressão de Arthur endureceu e, em um gesto súbito, ele puxou um envelope do bolso interno do terno. Isso é tudo o que tenho. Você precisa ver. Ele jogou o envelope sobre a mesa e as mãos de Beatriz tremiam quando ela pegou o objeto. Luana olhou para o envelope, a expectativa se transformando em inquietação. O que mais poderia estar oculto ali? A mente dela disparava com pensamentos. Poderia haver mais segredos, revelações escondidas que mudariam tudo novamente. Disse: pode abrir se quiser. Arthur insistiu, sua voz revelando um cansaço profundo. Mas eu não sei como você vai reagir. Beatriz começou a abrir o envelope, mas antes que pudesse tirar o conteúdo, a porta do café se abriu abruptamente. Um homem entrou, com uma presença robusta e uma expressão de fúria que parecia cortar a atmosfera. Ele olhou para Arthur e, com um rosnado, disse: você não deveria estar aqui. A situação atingiu um ponto de ebulição. Luana olhou de Arthur para o novo homem, a adrenalina varrendo seu corpo. Quem é ele? A pergunta escapuliu de seus lábios antes que ela pudesse se conter. O olhar de Beatriz estava fixo no recém-chegado, pálido como uma folha. O que você fez? O homem disparou, os olhos fixos em Arthur. Isso não é um jogo. Você está brincando com fogo. Antes que Luana pudesse perguntar mais, o homem avançou com rapidez, e a cena se transformou num turbilhão. Um copo foi derrubado, pratos foram deixados para trás, e o caos se instalou. Arthur empurrou Luana para o lado, levantando-se de forma a proteger a garota, mas o homem não hesitou. Com um movimento abrupto, ele puxou algo da jaqueta, o brilho metálico cortando o ar. O eco do disparo preencheu o espaço silencioso. O tempo pareceu parar enquanto Luana olhava para Arthur, seus olhos se arregalando em puro terror. O que aconteceu? Todo mundo ficou em choque. Não! O grito de Beatriz ecoou, e tudo ao redor se tornou um borrão. Arthur caiu, a expressão de choque estampada no rosto. Luana se lançou para ele, o coração em frangalhos. Arthur, não! O que aconteceu? O sangue estampou a mesa e o chão, manchando os alpendres do café. Mas enquanto ela tentava entender a situação, uma nova verdade eclipsou seus pensamentos. O homem tinha indicado que Arthur sabia algo, que estava envolvido em algo muito maior do que ela podia imaginar. O que mais ele não havia contado? E qual era a história que realmente se desenrolava por trás da sua origem, do anel e do pai que ela buscava? O mundo girou em torno dela. Todas as certezas que ela tinha, tudo começou a desmoronar. Agora, o que parecia um passeio em busca de respostas se transformava num verdadeiro labirinto de dor e segredos. E antes que pudesse mergulhar mais fundo, ainda havia aquela mensagem não lida lá no fundo de seu celular. Uma promessa de segredos que agora pareciam ainda mais cruciais do que nunca. Atrás dela, o homem encarava a cena, expressionless. Seu olhar não era apenas de um perseguidor, mas de alguém profundamente envolvido em algo que Luana enterrou ao longo da vida. E ela sabia que nada seria mais como antes. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, enquanto o caos se desenrolava ao redor. O ar pesado parecia cortar sua respiração. O rosto de Arthur ficou branco como a neve, e ela podia ver a dor se espalhar pelo seu corpo. O homem, ainda com a arma na mão, avançou mais um passo, mas algo no olhar de Arthur fez com que o tempo parecesse parar. Eu não posso. Arthur disse, sua voz trêmula, mas firme.
Ele tentou se erguer, apoiando-se na mesa, mas a dor o derrubou de novo. Luana sentiu que o mundo ao seu redor estava desmoronando. Os sussurros da multidão foram substituídos por um silêncio ensurdecedor. Sua mente estava em frangalhos, tentando juntar as peças do que estava acontecendo. Por que esse homem queria Arthur? O que havia por trás disso tudo? Arthur! Ela gritou, se lançando em sua direção, mas o homem a bloqueou. A raiva dele era palpável. Você não sabe com quem está lidando. Antes que Luana pudesse protestar, o homem se virou para ela, a intensidade dos seus olhos fazendo-o estremecer. Você realmente pensou que tinha controle nessa história? Achou que tudo era sobre você? Está dentro de um jogo maior do que imagina. A adrenalina correu em suas veias. O que você quer dizer? Ela estava confusa, sentindo a necessidade de entender. O que ele estava insinuando? Não tente agir como a inocente, o homem disse, seu tom cortante. Se Arthur está aqui, é porque ele é parte disso. Ele estava mentindo para você. A verdade é muito mais aterradora. O estômago de Luana se revirou. Mentindo? Sobre o quê? O que você sabe que eu não sei? Ela estava desesperada, querendo saber qual era a realidade escondida por trás daquela confusão toda. Nesse momento, Beatriz, agitada e sem saber como ajudar, decidiu intervir. Espere, nós precisamos de respostas, e vocês bois estão nos puxando para algo profundo e perigoso. Por favor, Arthur, diga a verdade. O olhar de Arthur se fixou em Luana, e em um sussurro ele falou, o anel, não é apenas uma peça de família, ele é uma marca. Uma marca de herança que vai muito além do que você imagina. O homem, percebendo que Arthur estava prestes a revelar mais, interrompeu com uma voz grave. Você não tem ideia do que pode acontecer se isso sair. Tudo o que você pensa que conhece está prestes a ser mudado. Há pessoas que matarão para proteger esses segredos. Luana estava sentindo sua cabeça girar. Segredos? Que segredos? O que meu pai tem a ver com isso? O que eu sou realmente? As perguntas saíam sem que ela pudesse controlar. Tudo, Arthur afirmou, sua voz tornando-se fraca. Muitas coisas estão interligadas. Seu pai, você, não são quem pensam que são. O anel, a sua mãe, somos todos peças dessa estrutura. Essa família é muito mais complexa. O homem deu um passo para frente, em um gesto de aviso. Você precisa parar de perguntar. É melhor você permanecer no escuro, Luana. A verdade virá com um custo alto. Nesse instante, algo estalou na atmosfera. As luzes do café piscaram e um grupo de pessoas entrou com um ar imponente, todas com olhares focados. Luana reconheceu uma delas, uma velha amiga de sua mãe, a quem sempre pensou como uma avó. Mas por que ela estava ali? Vocês têm que sair, a mulher gritou, procurando por Arthur. É uma armadilha. O tempo acabou. Luana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O sentimento de segurança se esvaiu, e a urgência do momento a atingiu como um soco no estômago. O que vocês estão escondendo de mim? O desespero subia pela sua garganta, fervendo. Na verdade, a mulher falou, se você abrir o envelope, entenderá que sua vida foi uma mentira, muito antes de você nascer. E o verdadeiro jogo começou. O coração de Luana disparou. O envelope estava ali, na mesa. E o que havia dentro poderia mudar tudo. Mas conforme aquele novo grupo avançava, sua curiosidade era misturada com um pânico em alta. Quem realmente era ela? O que havia naquelas revelações que a colocariam na linha de fogo? Ela estava prestes a descobrir a verdade. E o que poderia significar isso para sua própria identidade? E no fundo, uma pergunta ecoava. Será que a verdade valia o risco? Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, enquanto o caos se desenrolava ao redor. A tensão no ar era palpável, como um fio prestes a se romper. As palavras de Arthur soavam mais baixas,
quase um sussurro, e ela mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. O novo grupo que havia entrado no café parecia trazer uma tempestade de segredos, e o olhar do homem agressivo lhe dava calafrios. Então, com um movimento rápido, Beatriz pegou o envelope e começou a abrir. O coração de Luana disparou. E que poderia estar ali dentro? O homem que avançava na direção de Arthur pareceu perceber o que estava prestes a acontecer. Não! Ele gritou, intensificando a atmosfera, como se pressentisse a gravidade do que estava por vir. Você não deveria abrir isso. É uma armadilha. Mas era tarde demais. Beatriz puxou com força o conteúdo do envelope, e os olhos de Luana se arregalaram ao ver uma fotografia amarelada e documentos. Ela se aproximou, tomada pela curiosidade. Ao olhar para a imagem, o mundo dela desmoronou. Ali, na fotografia, estavam Arthur e sua mãe, Helena, juntos, quando tinha apenas alguns anos. Mas a expressão, o jeito deles, tudo parecia tão familiar e, ao mesmo tempo, tão estranho. Seu coração bateu mais rápido. O que é isso? Por que você está com minha mãe? O que significa? A voz dela transbordava indignação. O homem que estava junto a Arthur, agora inquieto, olhou para eles. Vocês não entendem! Ele gritou, a frustração em sua voz ecoando. Esse não é apenas um relacionamento. É uma conexão, uma linhagem. Vocês estão ligados por algo muito mais profundo. Naquele momento, Luana sentiu seu mundo girar. Como assim? Sua voz soou quase como um desespero. O que você quer dizer com isso? Mas o homem simplesmente meneou a cabeça, como se não quisesse mais dizer nada. Então, de repente, Arthur, com uma força inesperada, puxou Luana para perto, como se quisesse protegê-la. A verdade é mais complexa do que você imagina. O anel, o nome que você não conhece, é uma marca de uma família que está em conflito há gerações. A foto caiu de suas mãos e tudo pareceu se mover em câmera lenta. Um frio percorreu a coluna de Luana. A imagem de sua mãe ao lado de Arthur, com sorrisos que pareciam tão autênticos, fez suas inseguranças voltarem à tona. E eu? O que isso tudo tem a ver comigo? Quem sou eu realmente? O que você sabe que não me contou? Ela gritou, sua voz tremendo de raiva e confusão. Arthur hesitou, e a expressão dele a fez sentir um nó profundo na garganta. Você precisa entender suas origens, há mais do que simples informações de paternidade. Você carrega um legado que vai muito além. A tensão explodiu quando a mulher mais velha, que até então observava em silêncio, tomou coragem e disse: Luana, há um motivo para todos estarmos aqui. Seu pai verdadeiro é uma figura poderosa e perigosa. Você tem que sair desse lugar agora. O desespero tomou conta de Luana. Sair do que você está falando? A necessidade de respostas a dominava. Mas, antes que alguém pudesse responder, o homem agressivo tomou uma atitude drástica. Ele começou a se afastar e, com um gesto rápido, ergueu a arma novamente. Eu não tenho tempo para isso. A verdade destruirá vocês. Seus olhos estavam ardendo com uma fúria incontrolável. Não! Arthur gritou. Você não pode fazer isso! A tensão aumentou, os gritos ecoando no pequeno café, enquanto Luana sentia o tempo congelar novamente, o coração batendo descontroladamente. E então, como um relâmpago cortando o céu, um disparo ecoou. O estrondo foi ensurdecedor, mas não foi Arthur que caiu. Ele estava protegido, e o homem, em um movimento inesperado, saltou para a frente. A bala disparou e acertou o homem que estava com a arma. Um silêncio mortal assumiu o espaço. Cada um deles estava em choque, não apenas pela dor inesperada, mas pela revelação que estava prestes a mudar tudo. Luana ficou sem palavras, os olhos fixos na cena horrenda. O café parecia um filme de horror, com todos os olhares voltados para o homem caído. A verdade vai trazer caos. O homem deixou escapar.
agora mancando, enquanto sangue escorria por suas roupas. E Luana sabia que nunca mais poderia voltar atrás. O que a verdade realmente significava? O que isso significava para ela e para todos ao seu redor? Ela não tinha mais certezas. Agora, cada pergunta parecia mais pesada, como se o peso da revelação estivesse prestes a desabar sobre eles. A única coisa que sabia era que estava prestes a iniciar uma jornada que mudaria completamente sua vida. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, enquanto o caos se desenrolava ao redor. O café, antes um local aconchegante, agora se transformava em um cenário de horror e confusão. O estrondo do tiro ainda ecoava em sua mente, como um eco distante. O homem caído no chão, se contorcendo e limpando o sangue, era uma visão que ela jamais conseguiria apagar. "Arthur!" ela gritou, o desespero misturado com uma raiva avassaladora. O que estava acontecendo? Por que tudo desmoronava tão rápido? Os gritos começaram a ecoar, e Luana sentiu que o tempo parava. As pessoas ao redor olhavam com choque. Algumas começaram a correr, mas ela não conseguia se mover. A única coisa que importava era Arthur, que tentava se levantar, a dor estampada no rosto. "Fique comigo, por favor." Ela se lançou para ele, segurando seu rosto com as mãos trêmulas, tentando avaliar a gravidade da situação. "Lua, eu não posso ficar", Arthur murmurou, sua voz tão fraca que ela mal conseguiu ouvir. "Você precisa saber." Mas antes que ele pudesse concluir a frase, o homem caído começou a se mover novamente. A cena que se desenrolava parecia um pesadelo. Ele ergueu a cabeça, um olhar ensanguentado, mas ainda cheio de furor. "Você não pode escapar, não agora." O olhar dele era de um homem que estava prestes a revelar algo grande. Luana sentiu um frio na espinha. "O que você sabe?" Seu coração batia descontroladamente enquanto encarava. O homem sorriu. Um sorriso torto que era uma mistura de dor e satisfação. "Você realmente não tinha ideia do que está envolvido, tinha? Todos vocês brincando com o legado que carregam." As palavras dele pareceram pesadas, como se a sala tivesse ficado ainda mais silenciosa. O olhar de Beatriz se deslocou entre Luana e o homem, seu rosto pálido como um fantasma. "O que você quer dizer com isso?" Beatriz forçou as palavras a saírem, quase implorando. "Seu pai não é o que você pensa, Luana. O homem que você está buscando não é o verdadeiro. O verdadeiro está bem aqui, neste café, e ele é." Antes que pudesse terminar a frase, o homem arregalou os olhos. Um terror quase palpável tomando conta do ambiente. A porta do café foi arrombada por um grupo de homens de terno escuro, com expressões sérias e ameaçadoras. Luana sentiu o pânico subir de nível. "Vamos, precisamos sair agora!" um deles gritou, e o caos se instaurou novamente. "Não! O que você vai fazer?" O homem ferido se levantou, tentando alcançar algo em seu bolso. "Esperem! A verdade precisa ser revelada." Mas a situação escapava do controle. Arthur tentou se levantar e Luana o puxou de volta. "Fica aqui! Você não pode se expor!" Seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas a urgência não a deixava triste. Ela sentia uma adrenalina infinita. Foi então que o homem ferido, em um ato desesperado, puxou um objeto de seu bolso. Uma outra arma, se movendo como um reflexo. "Eu não vou deixar vocês escaparem!" gritou, mas, num movimento inesperado, o primeiro homem que havia entrado disparou de volta. O tiro atingiu o homem ferido, que caiu novamente, mas não antes de um grito profundo sair de sua boca. "Você não pode matar a verdade!" Ele gritou enquanto sua última palavra ecoava pelo café. Um silêncio mortal tomou conta do lugar e Luana sentiu que algo estava profundamente errado. "Fuja, Luana!" Arthur ordenou, mas foi tarde demais.
O também homem de terno se virou e apontou diretamente para Arthur. Você também não pode ficar. A herança não pode ser deixada para quem não está preparado. Nesse instante, Luana entrou em choque. O que ele havia dito? Herança? De repente, uma lembrança lhe atravessou a mente. O anel. O anel do qual tanto falavam. Tudo o que tinha aprendido, tudo o que pensava saber, estava se desmoronando. Não! Diga isso de novo! Ela gritou, sua voz ecoando na sala. O que ele quis dizer com tudo isso? O olhar de Arthur se conectou ao dela e Luana sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, tudo se tornou um borrão. As luzes piscaram e um grito cortou o ar. Ao olhar de volta, o homem caído se levantou uma vez mais, agora com uma expressão estranha. A verdadeira herança não é sangue, mas poder. E você, Luana, é essencial. Você tem o que precisa, sem saber. Sua vida toda foi moldada para este momento. Em um momento de terror absoluto, Luana se viu diante da possibilidade horrenda. E se tudo o que acreditava sobre sua família estivesse errado? O passado, o presente e tudo o que conhecia poderia ser uma farsa. O que isso significava? O que eles queriam dela? Com o coração apanhando no peito, Luana percebeu que, sem uma resposta, não conseguiria prosseguir. A única certeza era que a verdade estava mais próxima do que jamais imaginara e que, de alguma maneira, ela estava no centro de toda essa confusão. Enquanto o café caía em desespero, Luana se questionava: qual seria seu próximo passo? E o que a verdade revelaria sobre si mesma? Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, enquanto o caos se desenrolava ao redor. O café, que antes tinha um ar aconchegante, agora parecia um cenário de pesadelo. O homem caído começou a se mover, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Arthur olhou intensamente para Luana, como se o fizesse entender o que estava prestes a acontecer. Luana, você precisa saber quem realmente está por trás de tudo isso, ele murmurou, a dor entorpecendo sua voz. Mas enquanto tentava formular as palavras, o homem ferido, com um sorriso sombrio, interrompeu. Você realmente não faz ideia, não é? Ele tossiu, atraindo a atenção para si. Toda a sua vida foi moldada por mentiras. E quem você pensa que é só a ponta do iceberg. O desespero tomou conta de Luana. O que você está dizendo? Eu não vou deixar isso assim. Ela gritou, mas a resposta dele nunca veio. Neste momento, a mulher mais velha, que possui uma expressão de preocupação e medo, deu um passo à frente. Você tem que ouvir isso, Luana. Seu passado é mais sombrio do que imagina. Mas as palavras dela foram interrompidas por um barulho ensurdecedor de vidro se quebrando. Alguém havia arrombado a entrada lateral do café, e 3 homens, todos com expressões ameaçadoras, irromperam no espaço. O ar ficou gelado e a pressão subiu à medida que os homens varriam o lugar com olhares desafiadores. Basta! Um deles gritou, puxando uma pistola. Estamos aqui apenas para garantir que as coisas fiquem sob controle. Luana sentiu o coração disparar, uma reação que a desorientava. O homem que tinha sido ferido olhou para eles, um olhar de reconhecimento passando por seu rosto. Vocês não deveriam estar aqui. Precisam sair agora. A urgência na voz dele era palpável, um sinal de que a situação estava prestes a piorar. Mas antes que qualquer ação pudesse ser tomada, um dos novos homens apontou o dedo para Arthur. Você ficou muito tempo no jogo, garoto. Agora, a verdade vai sair. Ao mesmo tempo, ele fez um gesto rápido e, de repente, a própria sala se transformou. O homem que havia disparado anteriormente caiu ao chão, mas não antes de levar a mão à cabeça, como se fosse atingido por algo invisível. O que foi isso? Ele gritou, confuso. Luana olhou para Arthur, buscando respostas em seu olhar, mas os olhos dele estavam fixos no homem que estava caindo. Não, ele gritou.
e a cena violenta ficou ainda mais confusa. O homem se contorcia, a expressão mostrando uma dor inimaginável. "O que você fez?" ele murmurou, antes de uma luz intensa explodir em seu peito, e ele caiu de uma vez. Sem saber o que fazer, Luana ficou paralisada. A adrenalina a envolvia, e a cena na frente dela se tornava um torneio de reviravoltas. O homem que estava ferido agora parecia mais energizado do que nunca, aproveitando a confusão para escapar. Com rapidez, ele se levantou e gritou para Luana: "Você é a única que pode mudar isso. A verdade está em suas mãos. O seu pai e eu somos parte da mesma linhagem." E antes que pudesse terminar, ele se virou e desapareceu pela porta de trás. Luana ficou em choque. "O quê? O que ele quis dizer?" Ouvindo palavras de Arthur, que ainda tentava se levantar, ela sentiu seu coração acelerar. Ele não pode estar dizendo isso. Não pode ser verdade. A mulher mais velha voltou a falar, sua voz trêmula. "As peças estão se movendo e você precisa ser rápida, Luana. Se eles descobrirem que você está com o anel, será tarde demais." Mas nesse instante, um dos homens ameaçadores agarrou Arthur pelo braço, apertando com força. "Chega! Se você tem algo a esconder, agora é a hora de jogar suas cartas." Ele sussurrou, e Luana sentiu sua respiração falhar. A revelação que se desenrolava parecia estrondosa. E o que aconteceria depois? "O anel é a chave. Você não entende." Arthur rugiu, sua voz misturada a um leve desespero. E naquele momento, Luana percebeu que tudo girava em torno do anel. Tudo estava interligado. A sua vida, a busca por seu pai e agora esses homens de terno que pareciam saber demais. A realidade a cercava como uma tempestade. "Eu sou apenas uma garota," Luana pensou, o peso da verdade ameaçando afundá-la. Mas diante do fogo cruzado, ela não sabia o que fazer. O que o futuro reservaria a ela agora, com segredos mais profundos do que nunca imaginara? A sala girava, e ela se sentia presa em um furacão que apenas começava a se formar. E entre as sombras do café, com o passado rindo nas escondidas, Luana entendeu que nada poderia prepará-la para a tempestade que se aproximava, e que o verdadeiro jogo apenas estava começando. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, enquanto o caos se desenrolava ao redor. O café, que antes tinha um ar acolhedor, agora se tornava um cenário de pesadelo. A adrenalina corria ferozmente em suas veias, mas sua mente falhava em processar o que estava acontecendo. O homem ferido estava caindo novamente, mas por um instante, tudo parecia suspenso, enquanto o resto do mundo sumia em um borrão de gritos e movimentação frena. Arthur insistiu, sua voz fraca, mas urgente. "Você precisa acreditar em mim. Isso tudo está ligado a você." O homem que tinha entrado com os capangas olhava cada movimento deles, uma expressão de desprezo e raiva. "Achou mesmo que poderia escapar tão facilmente? A história de vocês não acaba aqui." Foi nesse momento que um grito estridente cortou o ar. O som parecia vir do fundo do café, ecoando enquanto todos os olhares se voltavam para uma figura familiar, que entrou correndo pela porta dos fundos. Era Helena, a mãe de Luana, com o rosto pálido e um olhar de desespero que ninguém poderia esquecer. "Luana, não!" ela gritou, parando abruptamente ao ver a cena aterradora. O mundo de Luana virou de cabeça para baixo. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Sua voz soou quase estrangulada, repleta de confusão e temor. O silêncio tomou conta do ambiente por um momento, cada batida de seu coração ressoando em seus ouvidos. "Vá embora, é perigoso!" Helena gritou, avançando em direção a Arthur e Luana, mas o homem de terno a bloqueou. "Você não pode interferir. Isso é maior do que você." 7 anos de segredos pareciam se desdobrar neste instante cruel. "Mãe, o que está acontecendo? Por que você não me contou?" Luana sentiu uma onda de dor e traição se formando no peito. A verdade que tanto buscava agora parecia mais distante do que nunca. Helena hesitou, seu olhar saltando entre Luana e Arthur, enquanto suava frio. "Eu não sabia. Eu pensei que tinha acabado."
Eu fiz o que fiz para proteger você. O medo em sua voz era real, e ao mesmo tempo, uma raiva crescia dentro de Luana. Proteger? Você me escondeu tudo isso? Luana respondia, a voz tremendo, uma mistura de desespero e raiva. Você precisa saber a verdade, Luana. O homem ameaçador interrompeu, seus olhos com brilho que a fazia tremer. O que você está prestes a descobrir mudará tudo. Seu pai, a linhagem, as mentiras. Você está prestes a se tornar o que jamais poderia imaginar. Ele pareceu se segurar, como se estivesse ralando os dedos no ar, buscando a palavra certa. Isso não é sobre você. É sobre o que você realmente é. O tom de voz dele se alterou, e Luana se sentiu enjoada. As peças estavam se juntando de uma forma doentia e aterradora. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, Helena fez um movimento repentino. Não, não deixarei que você faça isso. E com um gesto desesperado, ela se virou para o homem e em um segundo afastou o cabelo do rosto, revelando uma cicatriz em sua têmpora que Luana nunca havia notado. Você não entende. Ele já está aqui. Ele está aqui. Nessa fração de segundo, um outro homem apareceu. Um homem que Luana reconheceu instintivamente. Seu coração quase parou. Era o próprio pai, ou o que restava dele. Mas pelo olhar que se encontrava entre angustiado e alucinado, Luana percebeu que ele não estava mais vivo. Luana, disse o homem, sua voz ecoando como um lamento. Você é parte de algo muito maior do que já imaginou. Mas esteja preparada. Eles estão vindo. Os olhares se cruzaram, os corpos se movimentando tenso e rápido, enquanto o café foi invadido pela nova realidade. A sala inteira parecia girar. Cada coração pulsava em um tambor infinito de pressão. E Luana sentiu suas certezas se desvanecerem. O que estava acontecendo? Como seu pai estava ali, mas não estava? E qual era essa herança que ela carregava? Não havia mais retorno. A tempestade já havia começado e Luana percebeu que o verdadeiro jogo nunca havia sido o que pensara. Ela estava longe de entender o que significava, mas a única certeza era que toda sua vida estava prestes a mudar. E assim como uma folha ao vento, ela precisava decidir: confrontar a verdade ou se perder na escuridão das mentiras que a cercavam. Luana estava paralisada, seus olhos fixos em Arthur, enquanto o caos se desenrolava ao seu redor. O café, agora um campo de batalha, pulsava com a tensão daquelas revelações. O homem que havia surgido do nada, com seus companheiros de terno, tinha conseguido prender a atenção de todos. E o que ele disse sobre o pai de Luana, a linhagem, tudo parecia tirar o chão sob seus pés. Os olhares se cruzavam e mais perguntas despontaram. O que você quer dizer com isso? Luana gritou, o desespero crescendo dentro dela. A confusão reinava e o aperto no coração aumentava. Por que você está aqui, pai? O que está acontecendo? Mas o homem que caiu de joelhos na cena não era como havia esperado. Não havia a figura paternal que tanto sonhara. Em vez disso, ele parecia uma sombra de si mesmo, perdido e com um olhar distante. Você deve entender, começou o homem, mas as palavras falharam. E então um estalo quebrou a tensão no ar. O café estava prestes a ficar ainda mais caótico. Um vidro se quebrou e o som fez com que todos se virassem. Para a surpresa de Luana, uma jovem mulher entrou pela porta. Uma mulher que se parecia exatamente com Helena, mas mais jovem. Um feixe de luz a envolvia, enquanto seu olhar zapeava por todos, fixando-se na figura do homem no chão. Mãe? Luana sussurrou, suas palavras ecoando em meio ao caos. A jovem mulher parou, e seu rosto entrou em uma mistura de pânico e determinação. Não! Ela gritou, avançando em direção ao homem caído. Isso não deveria ter acontecido. Surpresa e choque agora dominavam o ambiente. O homem que estava com a arma se virou para a nova chegada, sua expressão de medo transformando-se rapidamente em fúria. O que você está fazendo aqui? Você não deve estar envolvida. E Luana, a essa altura,
Se sentia como se estivesse em um filme de terror, onde cada nova revelação era mais impietosa que a anterior. Quem é você? Sua voz falhou. Então ela se esforçou para continuar. Ela é você, mãe? É, sou eu. Mas não da forma que você pensa. Você precisa entender, Luana. A jovem mulher disse, as palavras saindo apressadas. Toda essa batalha, tudo isso, é por causa de você. E nesse momento, enquanto Luana lutava para conectar os pontos, o café pareceu se encher de uma energia crescente. O murmúrio se espalhou entre os outros presentes e a tensão era palpável. Todos estavam esperando a revelação, mas ninguém parecia preparado para o que estava por vir. Então, coração acelerado, Luana olhou para o homem caído e, pela primeira vez, ela viu um reconhecimento em seu olhar. Um eco de lembranças compartilhadas. Você não pode fazer isso com ela. Nós estamos todos envolvidos. Ele gritou, e a ferida em seu tom ressoou como um grito no silêncio. O homem agressivo que ameaçava Arthur e a jovem mulher fez um movimento brusco com a arma, e o pânico tomou conta do local. Todos estavam paralisados, mas Luana sentiu seu corpo reagir. Ela é minha mãe! Ela gritou, enquanto um nó se formava em sua garganta. Eu quero saber uma verdade. Por que tudo isso? Mas antes que alguém pudesse responder, um grito estrondoso ecoou. A porta principal arrebentou com força, e um grupo de homens uniformizados invadiu o café. Com determinação, eles cercaram a cena, e um deles, um homem alto e cicatrizado, chamou a atenção. Luana! Ele gritou, cortando o ar. Você precisa vir conosco. Há muito mais em jogo do que você imagina. A adrenalina explodiu e a realidade estremeceu. Luana estava no centro de uma tempestade de segredos e o mundo à sua volta começava a desmoronar. O que era aquela verdade que a jovem mulher e o homem ferido estavam ocultando? Quem era aquele grupo que a queria? Luana parou, sentindo o peso da responsabilidade e o medo dilacerante. E em meio ao turbilhão de emoções, uma linha do tempo completamente diferente se desenhou. Enquanto um dos homens tentava arrastá-la para fora, uma memória súbita surgiu em sua mente. O anel. Aquele anel familiar, brilhando. A identidade que sempre pensou ter poderia de fato estar conectada a esses homens e a essa nova mulher. Mãe, que você escondeu de mim? O eco de sua pergunta tornou-se o grito de guerra para desvendar a peia de mentiras. Todos falavam, mas cada um tinha sua própria luta dentro daquela bolha de caos. E Luana, agora mais do que nunca, percebeu que estava prestes a desvendar a verdade, e a vida que sempre conheceu estava prestes a mudar para sempre. Luana estava em choque, seu coração batendo descontroladamente enquanto a cena se desenrolava diante dela como um pesadelo. O que estava acontecendo? O homem que supostamente era seu pai parecia mais um fantasma. E a jovem mulher que se parecia com sua mãe? Tudo isso era um quebra-cabeça muito complexo. Precisamos sair daqui! Arthur gritou enquanto puxava Luana para longe do tumulto. Mas um estalo revestido de desespero ecoou na sala. A mulher jovem estava tentando salvar o homem caído, segurando sua mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, não me deixe! Você precisa lutar! Ela soava desesperada. Luana olhou para Arthur, seus olhos refletindo dúvidas e medo. Isso não pode estar acontecendo, pode? A dor crescia dentro dela como um incêndio descontrolado. O caos do café era agora uma sinfonia de gritos e súplicas. A verdade estava se desdobrando, mas a que custo? Precisamos descobrir o que está acontecendo. Pode ser a única chance de entender tudo. Arthur a puxou de volta, para que não perdesse a conexão com a realidade ao redor. Um dos homens de terno agarrou o outro, empurrando-o para frente. Seus rostos pálidos revelando o terror. Não podemos deixar que ela descubra. O eco da frase reverberou na mente de Luana como um sino de alerta. Então, com um súbito estalo, a jovem mulher tomou a frente, gritando para todos.
Vocês não entendem. Tudo isso é por causa dela. E aquele momento, aquela revelação, fez com que o ambiente inteiro parecesse parar. O tempo congelou enquanto todo olhar se fixava em Luana. Tremendo de nervos, Luana pediu com a voz trêmula: "O que está acontecendo? O que eu sou realmente?" As perguntas fervilhavam em sua mente. Mas a resposta resultou em um pesado silêncio. Ela olhou para Arthur e algo em seu olhar a encorajou. "Você é mais forte do que imagina", ele sussurrou. Então, enquanto as luzes do café piscavam, um último grito cortou o ar. A mulher jovem, com lágrimas nos olhos, precisava intervir. "Luana, você é a única esperança para acabar com esse ciclo. A única que pode quebrar esta maldição." Sua voz era um grito de desespero, enquanto a realidade ao redor delas se tornava cada vez mais caótica. "Mas como?" Luana perguntou, sentindo o nó se apertar em sua garganta. "Com o anel. Ele contém o poder de unir ou destruir. Você precisa usá-lo." A jovem apontou para o dedo de Luana, e o brilho do anel na sua mão parecia fazer ecoar a herança que sempre estivera oculta. Neste momento, tudo fez sentido. Ela era parte daquela história complexa, parte de uma linhagem cheia de dor e esperança. E na hora em que a adrenalina tomou conta do seu corpo, ela sabia que não poderia hesitar. O futuro dela dependia disso. Enquanto o tumulto aumentava, Luana respirou fundo e se virou para Arthur. "Vamos enfrentar isso juntos. Precisamos desvendar a verdade." Ela se sentiu mais forte do que nunca, uma chama ardendo em seu interior. Os olhares eram de expectativa. Luana fez um movimento lento, deslizando o anel em seu dedo. A luz brilhou intensamente, enquanto ela pronunciava palavras esquecidas que ecoaram pelo café. O ambiente tremeu, e repentinamente tudo ficou em silêncio. Luana sentiu uma conexão, uma energia fluindo através dela, enquanto uma onda de revelações a envolvia. O poder do anel pulsava em resposta, um vínculo ancestral que fazia com que tudo ao seu redor parecesse vibrante e claro. "Luana!" A voz de Helena ecoou, cheia de emoção e alívio. "Estamos finalmente livres." E com isso, no olho do furacão, a tempestade de emoções, segredos e a verdade finalmente se aquietaram. De alguma forma, ela havia encontrado o trecho de luz no meio da escuridão. Mas e agora? Enquanto o café se tornava um lugar de calmaria após a tempestade, Luana olhou para o futuro. O que mais poderia haver por trás daquela revelação? O que a aguardava além daquele primeiro passo? Ela sabia que a verdade não havia terminado. Estava apenas começando. O que você acha que vem a seguir? Precisa saber a continuação dessa história? Então, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias explosivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você tenha sempre acesso a esse conteúdo incrível. Além disso, não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho sensacional. Vamos juntos desvendar mais mistérios.